Aqui quem vos fala, nosso irmão Elisandro. Enfim, gostaria de estar trazendo uma palavra, uma reflexão para os meus irmãos aí, do outro lado aí que nos assistem, amém? E aqueles aonde chegar esta mensagem. Vamos estar lendo então no livro histórico de João, capítulo de número 16, do versículo 7 em diante, né? Para quem não sabe, este ainda é um território da lei, né? O livro de João são livros históricos. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros sinóticos, mas ainda que falam depois dos acontecimentos da cruz, mas se retratam os acontecimentos antes da cruz. Foi escrito depois da cruz, não sei se os irmãos me entendem, mas relatam os acontecimentos antes da cruz. Amém? Então devemos colocar verbalidade, respeitando o tempo certo, as ordens cronológicas, e para que nós venhamos dar ênfase a esses homens da velha aliança, a gente devemos colocar eles no seu tempo certo, nos seus pretéritos conjugados corretamente. Pretérito do passado, pretérito do presente, pretérito do futuro. Amém? Mas vamos dar continuidade. No livro de João, um livro histórico, que era um livro da lei ainda, nos diz assim, porque Jesus se fazia vivo ainda nesta aliança, né, que era o Velho Testamento. Nos diz assim, capítulo de número 16, versículo 7, nos diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Aqui Jesus ele estava replicando aos seus discípulos nos dias da sua carne, dizendo até mesmo para os seus discípulos, e Pedro se fazia ouvidoria dele naqueles dias da sua carne. E ele disse, eu preciso ir, meus discípulos, eu preciso ir ao Pai, para que vocês recebam o Consolador, para que vocês não fiquem órfãos. Mas foi para isso que eu vim, para que seja cumprida toda a justiça divina. Amém? E Pedro, na sua plena, meramente mortal, não entendeu. E diz a Bíblia que Pedro pega e fala, Senhor, não quer que eu faça uma tenda como eu fiz para Moisés, para Elias? E o Senhor pega e replica para ele e disse, na verdade te digo, Pedro, eu preciso ir para que o Senhor envie o Consolador a vocês. E Pedro se ensoberbece, porque ele era da linhagem dos fariseus, farisaica, e diz, não, na minha presença não. Isso está em Mateus 16 também. E ele diz, não, na minha presença não, Rabi. E ele diz, para trás de mim, Pedro, porque você só cogita das coisas do homem. Você não entende nada das coisas de Deus. Então aí há muitos que estão assim, que cogitam das coisas dos homens, não entende nada das coisas de Deus. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, Paulo trazendo a revelação em Coríntios, diz que aquele que tem o Espírito de Deus, ele penetra até as profundezas de Deus. E somente faz ser conhecido o Espírito de Deus que penetra as profundezas de Deus e traz a verdadeira aliança. Ele entende a verdadeira aliança. Amém? Mas aquele homem que não entende, Paulo trazendo a revelação, ele entende as coisas dele próprio, da mente dele própria, porque é o espírito do homem que nele está. Eu quero ler isso para os irmãos daqui um pouco, né? Continuando, nos diz no versículo 8, nos diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Há muitos que ainda não creem no Pai. E quando ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Mas vamos usar o tempo certo, colocando a verbalidade correta no tempo certo. Ele disse, e quando ele virá, e isso ele está falando nos dias dele, que ele ia vir nos dias da sua carne.
Não agora, no século 21, quando ele virá e convencerá o mundo hoje aqui do pecado. Ei, entenda que Jesus Cristo, nos dias da sua carne, quando ele viu seu primo elevado de 3 meses a mais de idade do que ele, que era João Batista, batizando no Rio Jordão, ele pega e está batizando, e ele viu o Galileu, porque aquele batismo de João Batista era para preparar o caminho do seu primo. Amém? E diz que quando ele vê o Galileu descendo, ele pega um dos que ele estava levando, isso, imergindo as águas, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, não deixa, ele tira o pecado do mundo. Isto está no livro de João, capítulo 1, versículo de número 29. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tirou já lá, não do mundo hoje. Tirou do mundo lá, na velha aliança, no Velho Testamento, nos dias da sua carne, na carne de Jesus. Porque aquele batismo de Pedro, de João, aliás, era um batismo por arrependimento, mas era um batismo que era realizado até 10 vezes eles se batizavam. E diz que eles se batizavam até pelos mortos lá. Morria alguém hoje, e alguém se batizava no lugar daquela pessoa que morreu. As pessoas não tinham entendimento, porque hoje, no século 21, nós temos entendimento. O Espírito do Pai se faz presente em mim, se faz presente em você. Não temas, não tenha medo, tudo já foi feito naquela cruz do Calvário. Descansa o teu coração, estás reinando em vida debaixo da graça de Deus. E nos diz mais: convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Quando fala em mundo aqui, havia 3 etnias de mundo nos dias da carne de Jesus. Mundo Aion, mundo Achon e mundo Ocumene. Amém? Então, quando ele fala, se retrata de mundo, não é o mundo de hoje em qual nós vivemos no século 21. É o mundo transitório, o mundo da cruz para trás, do Velho Testamento. Isso aconteceu há mais de 2000 anos. Descanse os vossos corações. O que é plantado, o que foi plantado nas mentes de algum povo de Deus, não tem nada a ver com Deus, porque Deus jamais castigaria o seu filho, porque Deus, ele é pai do teu espírito, não da tua carne, não da minha carne. A minha carne não é eterna, o que é eterno é o meu espírito. O meu espírito, o teu espírito já esteve com Deus, hoje está com Deus e um dia retornará para Deus. Ah, mas como assim, irmão? Olha as atrocidades que eu cometo, os erros que eu começo, não importa. É necessário que tu cometa erros, assim como eu também, porque a nossa carne não é eterna. Ela vai tombar mais cedo ou mais tarde, ela vai tombar. Aquela que errava, a carne que errava, que cobiçava, que fazia atrocidades, ela vai desaparecer, entendeu? Então, tudo aquilo que eu vejo, eu não posso andar por vista, eu tenho que andar por fé, porque tudo aquilo que eu estou vendo não é real, mas aquilo que nós não vemos é eterno e é para sempre. Amém? Então, nos diz mais ainda: ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Jesus, ele nos dias da sua carne, ele pega seus discípulos e ele queria falar mais algumas coisas a eles. Por isso que eles replicavam sem entendimento e diziam: pai, mestre, para onde tu vais? Explica para mim. E ele dizia: não, vocês não podem, para onde eu vou vocês não podeis ir também. E ele pega e replica e diz para João, para os seus discípulos ali, diz ainda tenho muito que vos falar, mas vocês não vão poder suportar. Que seria este ministério, que seria o ministério de Paulo. Hoje aqui nós não idolatremos o apóstolo Paulo, mas nós recebemos tudo que vem dos ensinos do apóstolo Paulo, porque ele foi o único que foi levantado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito revelar.
É a mesma coisa seria, as coisas inefáveis que ele ouviu diretamente da boca do justo, seria hoje, nos dias de hoje. Por que é que vocês estão fazendo campanha? Por que é que vocês estão perdendo tempo, passando fome? Por que é que vocês estão hoje se reunindo, fazendo cerimônias, comendo pão, bebendo suco? Ei, o sacrifício já foi feito. Jesus, nos dias da sua carne, até mesmo lá na velha aliança, quando o profeta Oséias é levantado, ele diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ele vai mais além, Oséias 6, e diz, misericórdia eu quero e não sacrifício, eu quero conhecimento mais do que holocausto. Amém? As pessoas estão aí dando seu tudo, mentindo, enganando. O povo, se um cego guiar o outro cego, não cai só um no buraco. Se um cego guiar o outro cego, cai os dois no buraco. Mas alguns dizem, mas é ele Deus, é o pastor e Deus. Não, é você e Deus também, porque que cumplicidade no crime é crime também. E se então você está seguindo o erro, você está acobertando o erro também. Nos diz mais aqui no versículo 13, nos diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós entendemos que este Espírito da verdade verdadeiramente não se trata do Espírito Santo, igual muitos errôneos aí interpretam como o Espírito Santo, mas aqui está se falando, se deixando taxadamente, se tu fizer uma leitura discorrida mesmo, tu vai ver que se trata do apóstolo Paulo. Vamos ver aonde ele ouviu tudo aqui que ele está dizendo. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Amém? Então nós vamos entender isso. O que o apóstolo Paulo ouviu naqueles dias, entendeu? Quando ele vai arrebatado ao terceiro céu, porque Paulo também era de uma etnia judaica. Ele aprendeu com Pedro, ouvindo Tiago, João, mas só que depois ele é levantado ao terceiro céu e Deus, o próprio Cristo, recita ele como 13º discípulo. É assim que Deus faz. Deus pega aquele que não é nada, ele muda a vida, ele recicla aquela garrafa suja e coloca sentado no meio dos príncipes para envergonhar aqueles que se acham ser alguma coisa, aqueles que são colarinho, enchem o peito e dizem que são profetas, que são renomados aí. Deus envergonha todos aqueles que se soberbecem, acham que sabem de alguma coisa, mas verdadeiramente não sabem nada. Deus prova que não sabem nada, porque Deus levanta o mais pequeno de todos e mostra que para ti ser grande, você tem que se fazer o mais pequeno, porque se eu me taxo ser grande, eu não tenho que estar julgando meus irmãos, eu não tenho que estar condenando meus irmãos, querer que meus irmãos andem só usando um tipo de roupa, querendo que as minhas irmãs, meninas que hoje entram dentro das chamadas igrejas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Isso está no livro de Atos, capítulo 7, versículo de número 46 em diante. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Hebreus capítulo 9, versículo de número 23, diz que Deus jamais entrou no santuário feito por mãos de homens. O apóstolo Paulo, revelando numa das suas cartas, no livro de Coríntios, ele traz a revelação no capítulo 3, versículo 16 e 17, dizendo que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Paulo também trazendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 21, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Mas como assim, irmão Lisandro? Independente do que você esteja fazendo, ele vive em você. O que as pessoas hoje
proclamam muito a pregar é mudança de comportamento. Eles acham que Deus está relacionado com isso. Vamos mudar hoje a irmãzinha, vamos mudar o irmão, vamos fazer com que o irmão, tu tem que parar de fumar, irmão, tu tem que parar de beber, senão tu vai pro inferno, irmão, irmã, tu não pode usar calça, irmão, tu tem que andar só de saia, de coque. As menininhas hoje, que vergonha, que absurdo, umas meninas com a pele bonita, linda, como Deus fez e Deus sempre desejou, hoje estão vivendo, meninas entram dentro desses lugares com 15 anos, estão parecendo com caras, perdão a palavra, mas tem que se dizer, estão com cara de 90, quase 100 anos. Que absurdo, debaixo desses ensinos mal. O apóstolo Paulo trouxe, revelando as suas epístolas, porque demônio, que quer dizer daimon, um instinto de vida que tem dentro do homem e da mulher, ou teu daimon é bom, ou teu daimon é ruim. Foi ensinos de homens maus, que ensinam procurando se aproveitar da lã, do dinheiro dos irmãos. Hoje em dia, se um irmão bater num lugar hoje, eles dizem, Malaquias, abrem Malaquias, a velha aliança, Malaquias 3:8, trazeis o dízimo à casa do tesouro, trazeis o dízimo para que haja mantimento. Mas você que anda dando dízimo, que já deu seu dízimo, enfim, como eu também fui enganado, vai bater na casa lá do chamado pastor, o que se diz o homem de Deus, que você tem, até mesmo exalta ele, bate lá e pede o alimento a ele. Pergunta onde é que está o mantimento. Não tem mantimento, porque é tudo falcatrua. E nós precisamos abrir os nossos olhos, irmão. Mas Deus está levantando um povo valente, de boa palavra, com seus lábios afiados, porque o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Amém? Então precisamos ter coragem de se levantar contra esse sistema, irmão. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, ó. Vamos ver quem é que recebeu, o que Paulo recebeu. O livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz assim, do 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Versículo 3, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Paulo não se exaltava, entendeu? Ele colocava tudo em Deus. Versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Versículo 5, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Tu vê homens aí se vangloriando, né? E nos diz mais, de mim mesmo não me vangloriarei, senão nas minhas fraquezas. Quantos tu vê aí, quantos homens tu vê se vangloriando e dizendo, eu sou o pastor, eu sou o chamado homem de Deus, eu prego assim, eu tenho aqui na minha denominação a casa de Deus, que eles chamam casa de Deus, mas que casa de Deus é essa? Que deixa os irmãos excluídos, que deixa os irmãos do chamado banco, que humilham as irmãs, que humilham os irmãos, que só se aproveitam do dinheiro dos fiéis, não tem vergonha na cara, porque pegam, tem as velhinhas, vovozinhas, anciões ali, tirando as moedinhas, catando as migalhas para dar, dizendo que vai chegar até Deus, mentindo, usando. Eu até taxo muito, até mesmo, sobre até mesmo o povo umbandista, entendeu? Vocês vão se chocar. Por quê? Porque verdadeiramente o povo umbandista e o crente que se diz evangélico não estão longe um do outro. Claro que algumas coisas o povo umbandista ele dá de 10 no chamado evangélico. Porque se tu pegar e comparar corretamente, tu vai ver que o umbandista e o evangélico fazem as mesmas tradições. O umbandista, ele vai na pedreira, ele oferece ali uma gamela, enfim, com respeito à religião dele, enfim, e oferece alguma coisa ali pro chamado caboclo, orixá, enfim. Mas o pastor vai no monte, no morro e esconde envelopes no monte, entendeu? O umbandista, ele vai nas águas e pega e lava a cabeça nas águas,
perfeito a sua tradição. O pastor, ele se veste de branco também e vai fazer batismo nas águas. O umbandista pega e se rodopia dentro do terreiro, recebendo seus orixás. O pastor ora pelos irmãos, ergue a mão e os crentes saem rodopiando igual um helicóptero dentro dos lugares. Então não estão longe, entendeu? Estão semelhantes, mas pasme-se agora, porque o umbandista, ele jamais levantou esta Bíblia aqui para mentir para o povo. Jamais falou em nome de Deus, assim Deus manda te dizer. E estes homens, os chamados pastores, mentem com a palavra, dizendo que se você não fizer isso, se você não der o teu tudo, não der o teu dízimo, Deus vai descer a mão em cima de você. Se você entra para dentro de um lugar, olha, menina, Deus está furioso contigo, que tu precisa mudar as tuas vestimentas, tu precisa tirar o brinco, tu precisa tirar o piercing, tirar o batom. Deus, senão tu vai para o inferno. Tudo isso é mentira. Irmãos, mas o povo está gemendo por falta de conhecimento, porque o povo ele não busca a leitura, ele não busca a lei e se orientar pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele pega no livro de Gálatas capítulo 1, ele pega e diz, Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele diz, persuado eu a homens ou a Deus? Se eu estivesse para agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então podem falar de mim, podem falar do que eu coloco, do que eu friso, enfim, não estou ligando, porque eu não vim para agradar aos homens. Eu não vim para agradar o pastor tal, o pastor Godofrido, pastor Edir mais tarde, pastor Malacheia, Malavazia, não. Eu vim para trazer a nova aliança, porque da onde Cristo me tirou, só os que me conheceram, só os que viram eu, pele e osso, atirado nos matos, atirado nas drogas, no crack, e hoje estou aqui, para a honra e a glória de Deus. Não foi um homem que orou por mim, botou a mão na minha cabeça e mudou a minha história. Foi o próprio Cristo que veio na minha direção, que quando falaram assim, disseram assim, este não tem mais jeito, este pode preparar o caixão, que esse já está assinado a sua sepultura. Cristo ouviu lá de cima e falou, agora chegou o momento de eu entrar na tua vida, Elisandro, e modificar a moeda, virar a moeda, porque eu vou te levantar, coloca-te, Elisandro, sobre os teus joelhos e vai aos gentios, e fala para eles as minhas verdades, porque quando tu abrir a tua boca, quem vai falar na tua boca sou eu. Coloca-te dentre os teus joelhos e fala a eles. Vai e abra os olhos aqueles que estão cegos. E ele disse muito mais ainda, Elisandro, duro é para ti recalcitar contra os meus agrilhões. Faça a minha vontade. Eu disse, Senhor, eu não mereço, eu sou um miserável. E ele disse, tu não é miserável nada, Elisandro, eu já morri por ti na cruz. Então vá, eis que para mim tu é um vaso escolhido, tu é um vaso valioso, goste quem gostar, mas anuncia a minha verdade, porque este povo está indo de mal a pior dentro da minha casa, onde eles dizem que é minha casa. Eles estão só pensando em coisas banais, coisas da carne. Ai, porque Deus mandou dizer, porque assim manda te dizer o Senhor, eis que eu tive uma visão, eis que eu tive isso, tive aquilo. Ei, chegou a hora de calar esse sistema. E eu conto com você aí do outro lado. Se você estiver em graça e receber o Espírito da verdade, você vai ver que já esteve sempre isso dentro de você. Você não se conformava com tantas coisas dentro desses lugares. Então, se você está em graça, verdadeiramente você está em Cristo. Mas se você não estiver em graça, você está fazendo a vontade do homem. A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que todos os que estão debaixo da lei, no singular é Velho Testamento, estão debaixo de maldição. Assim disse o Senhor e assim está falado. Recebam a liberdade na mente de vocês. Graça e paz a todos. Amém? Graça e paz.